Fala pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o professor Paulo Eduardo e nós daremos continuidade nessa breve videoaula no assunto discutido em sala de aula. Mais especificamente, nessa breve videoaula, nós conversaremos a respeito da beta-oxidação, que foi o tema do trabalhinho feito em sala de aula. Vamos lá. Pessoal, nós vimos na nossa última aula que a lipólise é um processo em que eu terei a degradação da molécula de triglicerídeo em glicerol e ácido graxo livre. Mais precisamente, 3 ácidos graxos livres. Esses 3 ácidos graxos livres, eles serão transportados no plasma ligados à proteína albumina. E então serão encaminhados até o músculo esquelético para o processo de beta-oxidação. E o processo de beta-oxidação tem como objetivo final produzir moléculas de acetil-CoA, aquela mesma produzida lá na via glicolítica. Esse acetil-CoA posteriormente vai ser oxidado no ciclo de Krebs, cadeia de transporte de elétrons, e lá na cadeia de transporte de elétrons eu terei a produção de ATP. Pessoal, conforme vocês viram durante a elaboração do trabalho em sala de aula, a beta-oxidação ela possui algumas etapas antes que de fato ela ocorra. Vamos dar uma olhada nessas etapas pré-beta-oxidação. Primeiramente, nós teremos a ativação do ácido graxo livre a partir da esterificação com a coenzima A. Então, nós teremos ácido graxo livre mais a coenzima A, dando origem a uma molécula de acil-CoA. Após a formação do acil-CoA, esse acil-CoA deverá ser transportado para a nossa mitocôndria. Olha só, essa aqui é a reação de ativação do ácido graxo livre. Então vejam que o ácido graxo livre ele é unido à coenzima A, formando acil-CoA. A enzima que catalisa essa reação é a acil-CoA sintetase, ok? E durante essa ativação do ácido graxo livre, nós teremos a utilização de uma molécula de ATP. A segunda etapa, pré-beta-oxidação, é a etapa de transporte desse acil-CoA para o interior da mitocôndria. Então vejam que o acil-CoA ele veio parar aqui no interior da mitocôndria. Ele estava no espaço entre membranas e agora ele está no interior da mitocôndria. Ok, mas como que esse processo ocorre? Veja só, pessoal, nós temos alguns passos para que esse acil-CoA vá lá para a matriz mitocondrial. Primeiramente, esse acil-CoA ele não consegue ser transportado por essa membrana interna da mitocôndria. Então, olha só, eu tenho uma molécula que é a carnitina, que ao se ligar à molécula de acil, eu formo acil-carnitina. E essa molécula aqui, a acil-carnitina, consegue se translocar para a matriz mitocondrial. Então vejam que eu tinha acil-CoA, posteriormente eu tenho acil-carnitina. Essa acil-carnitina é translocada para o interior da mitocôndria. E aí lá na matriz mitocondrial, a acil-carnitina volta a ser novamente acil-CoA. Ok? Então vamos dar uma olhada nas enzimas que participam destas
reações. Vejam só. Então, inicialmente, pessoal, o grupo acil, lá do acil-CoA, liga-se à carnitina, aqui ó, ligou a carnitina, por meio da ação da enzima carnitina aciltransferase. Então, quem catalisa a reação de acil-CoA para acilcarnitina é a CAT1. Posteriormente, a acilcarnitina, aqui ó, número 2, ela será transportada através da membrana interna da mitocôndria por meio da ação da carnitina translocase, esse processo aqui, ó. Agora, olha só que bacana, a acilcarnitina, ela já se encontra na matriz no interior da mitocôndria. O terceiro passo, qual que é? Lá no interior da mitocôndria, o grupo acil, esse grupo aqui, ó, ele vai se ligar novamente a uma molécula de coenzima A. Para quê? Para voltar a ser o quê? Acil-CoA. E quem catalisa essa reação agora é a CAT2, carnitina aciltransferase 2. Então aqui nós temos a CAT1, certo? E aqui nós temos a CAT2. Pessoal, olha só que bacana. Agora, essa molécula aqui, ó, acil-CoA, ela está lá no interior da mitocôndria, pronta para sofrer o quê? O processo de beta-oxidação. Beleza? Então vamos dar uma olhada. O que seria a beta-oxidação? Qual que é a definição de beta-oxidação? A beta-oxidação consiste em um ciclo de 4 reações químicas que resultam no encurtamento da cadeia do acil-CoA em moléculas com 2 carbonos, que vocês já conhecem, que é a molécula de acetil-CoA. Todo esse processo ocorre lá na nossa linda mitocôndria. Então, olha só, de uma maneira bem geral, o que acontece? Nós temos aqui, ó, uma molécula enorme de acil-CoA com todos os seus carbonos. Ó, carbono, carbono. Então, o que a beta-oxidação faz? Ela vai fatiando, ó, de 2 em 2 carbonos. E cada par de carbono desse aqui dará origem a uma molécula de acetil-CoA. Olha só que lindo. Então, cada par de carbono dará origem a uma molécula de acetil-CoA. Então, novamente, a beta-oxidação é um conjunto de 4 reações que removem 2 átomos de carbono da molécula de acil-CoA. Olha só esse exemplo. Aqui nós temos uma molécula de acil-CoA, um ácido graxo muito grande. Tá vendo que nós temos vários carbonos? O que a beta-oxidação vai fazer? Isso aqui, ó. Tira de 2 em 2 carbonos. Então vejam que cada par de carbono retirado deu origem a uma molécula de acetil-CoA. E como vocês já sabem, onde que essas moléculas de acetil-CoA vão parar? Elas vão parar lá no famoso e assustador ciclo de Krebs. Olha só que bacana. Então, a beta-oxidação, ela tem como função fatiar uma molécula de acil-CoA em várias duplas de carbono, e essas duplas de carbono são os nossos acetis-CoA ou acetil-CoA. Beleza? Deem uma olhada agora no que é a tal da beta-oxidação. Nesse exemplo aqui, a molécula que será beta-oxidada, ou o nosso acil-CoA, é um exemplo de gordura, ó. É o palmitoil
CoA. O palmitoil-CoA, ele tem na sua estrutura 16 carbonos. Pessoal, se ele tem 16 carbonos, quantos acetis-CoA a beta-oxidação dará origem? A 8, porque cada acetil-CoA é a união de 2 carbonos. Então vamos dar uma olhada nas 4 reações da beta-oxidação. A primeira reação é uma reação de oxidação, produz um FADH2 e a enzima que catalisa essa reação é a acil-CoA desidrogenase. A segunda reação é uma reação de hidratação e a molécula que catalisa essa reação é a enoil-CoA hidrase. Então vejam que essas reações elas estão alterando a estrutura dessa molécula inicial aqui, que é o palmitoil-CoA. A terceira reação é mais uma reação de oxidação. E nós teremos a produção de um NADH. E a enzima que catalisa essa reação é a beta-hidroxiacil-CoA desidrogenase. E por fim, a última reação é uma reação de tiólise ou tiolise. Essa reação formará agora aquilo que a gente tanto esperava, que é a molécula de acetil-CoA. E é a reação que catalisa essa reação, a enzima que catalisa essa reação é a beta-cetoacil-CoA tiolase. Pessoal, prestem atenção. Vejam que aqui, todas essas 4 reações, elas aconteceram uma vez cada uma. E aí, então, eu formei um acetil-CoA. Mas, se a gente analisar aqui, quantos carbonos o palmitoil-CoA tem? 16. Então, significa que eu já tirei 2 carbonos. Isso implica que todo esse ciclo aqui ele acontecerá novamente. Para quê? Para que ao final de toda a beta-oxidação eu tenha a produção não de um acetil-CoA, mas no total 8 acetil-CoA. Então a beta-oxidação ela ocorre várias vezes e cada vez que ela ocorre, ela tira uma dupla de carbonos lá do nosso acil-CoA, do nosso ácido graxo, que é grandão, que tem vários carbonos. Então a beta-oxidação vai fatiando essa molécula grandona. Beleza? E aí então, pessoal, a beta-oxidação, o resultado desse processo é a formação de várias moléculas de acetil-CoA. Essas moléculas de acetil-CoA, como todo mundo já sabe, elas vão lá para o ciclo de Krebs, participar como intermediário do ciclo. E lá no ciclo de Krebs, essas moléculas de acetil-CoA, elas serão oxidadas a CO2 com consequente produção de elétrons. Lembra lá dos nossos transportadores de elétrons? NADH e FADH2. Então, cada vez que o ciclo de Krebs gira, eu produzirei 3 NADH e 1 FADH2. Pessoal, esses elétrons, como eu acabei de mencionar, eles serão transportados até a cadeia de transporte de elétrons, resultando na ressíntese de ATP. Então aqui nós finalizamos a nossa breve videoaula sobre beta-oxidação. Qualquer dúvida é só me enviar um e-mail, tá? Meu e-mail pereira.pauloeduardo@hotmail.com. Um grande abraço, bons estudos, até mais.